Fala, gente, tudo bem? Vamos para mais um Elas na Jogada, conversar. A gente sempre conversa, na verdade, com mulheres que se destacam no esporte e hoje não poderia ser diferente, Cris. Quando a gente traz uma convidada que está relacionada a um esporte, fica, não vou dizer que fica mais fácil, mas fica até mais, dá para controlar na entrevista. Quando a gente tem uma convidada que são vários esportes ao mesmo tempo, viu, Cris? Aí a gente fala que sobre a variedade que essa mulher tem e aí complica um pouco mais, né, Cris? Tem que ser por partes a entrevista. Pois é, e tem o lado atleta, o lado da família, a Mulher Maravilha, né? É a Mulher Maravilha, exatamente. E tantas mulheres maravilhas nós temos aí, eu imagino que você que está nos acompanhando também seja uma Mulher Maravilha, né? Dentro de casa, fora de casa, enfim, a mulherada mandando ver. E hoje não poderia ser diferente, por isso que o Elas na Jogada está no ar. Cris Neive Silveira aqui com a gente. Bora conversar com a Renata Pimentel, hein, Cris? Bora que a mulher tem história, viu? Tem história, tem medalha, tem pódio, tem um monte de coisa aí pra contar pra gente. Crossfit, canoagem, karatê. Jiu-jitsu, perdão. E a justiça ainda, né? E a justiça. E a família. Também. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda aqui a Elas. Nos apresenta. Apresenta você, assim, tudo que você faz. Explica pra gente como é todo esse teu trabalho. E essa arruma de esporte, viu, minha filha? Como disse cearense. Renata, né, como você já falou, sou defensora pública da área de família. Trabalho na 15ª Vara de Família. Resolvendo os problemas do universo. Que não são poucos, não são né, poucos. Vão fazer 16 anos que eu sou defensora pública. E atleta desde que me entendo por gente. Comecei com os meus 15 anos, menos que isso até, lutando jiu-jitsu. Depois do jiu-jitsu fui pro crossfit. Do crossfit agora eu tô na canoa havaiana. Canoa havaiana, vamos... Sou mãe da Lara. A Lara tem 3 anos e meio. Casada há uns 4 anos, acho que 4 anos. Agora vão fazer 4 anos com o Douglas, e é isso. E assim, o esporte sempre foi algo que você gostou? Você sempre competiu de forma amadora? Ou não, o esporte sempre foi algo profissional mesmo na tua vida, assim? Foi algo que caiu assim na minha vida meio que de paraquedas, sabe? Eu, na época da escola, eu estudava no colégio militar daqui, sabe? Eu e o meu irmão do meio. Aí, lá eu comecei a jogar basquete com os meninos assim, vi que eu gostava do movimento, sabe? Aí, de repente, começou a ter aula de jiu-jitsu dentro da escola. O professor Sazinho foi dar aula lá e saiu convidando todo mundo, os meninos da minha sala foram e disse, vamos também, Renato, que eu acho que tu faz o perfil, tu é forte, não sei o quê. Fui. Nos primeiros dias de aula, ele já disse assim, olha, tu tem bastante talento pra lutar. Nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Só que, assim, a aula era misturada menino e menina, né? Como até hoje é. Aí ele falou, disse, vamos lá pra minha academia, porque já ia acabar as aulas. Aí eu fui, conversei com meu pai, eu disse, pai, é o seguinte, é um negócio meio esquisito, mas eu estou querendo ir fazer jiu-jitsu. Ele, o quê? Jiu-jitsu? Ele, tá bom. Aí minha mãe disse, vou comprar o kimono, mas eu sei que é mais uma coisa que você vai fazer, vai entrar e vai sair. Aí eu disse, tá certo, vamos testar. Aí fui lá pra academia dele, logo na sequência eu já comecei a me destacar muito lá dentro e comecei nas competições estaduais. E ganhando as competições estaduais. E daí pra frente foi assim, essas competições estaduais na época, eu tô falando que isso aí em 94, 95, ainda era um negócio bem amador, sabe? Tinham poucas mulheres lutando e até homem tinha pouco. A luta, o jiu-jitsu em si ainda não era um negócio tão disseminado como é hoje. Antes era mais o judô, era mais o karatê. E o jiu-jitsu era algo meio ainda a ser desenvolvido. Hoje já tem um espaço gigantesco. Mas na época não era. Eis que eu fui indo, aí daqui a pouco eu já me vi competindo nos Estados Unidos. Fui para um campeonato pan-americano nos Estados Unidos, eu e meu irmão. Eu não sei a loucura da minha mãe de dizer vá, fui. Eu, menor de idade, eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16. Ganhei o campeonato pan-americano e fui levando a sério, sabe? Cada vez mais levando a sério. E assim, um dos grandes motivos que me fez ir pro esporte foi porque é o seguinte, lá em casa, todo mundo é bariátrica. Todo mundo só escapou meu pai e eu, né? Minha mãe fez cirurgia bariátrica, meu irmão fez cirurgia bariátrica, o meu irmão do meio faz pouco tempo. E assim, eu via que a relação com a comida lá em casa era um negócio meio complicado e que já vinha de outras gerações. A família da minha mãe é toda obesa, vários operados do estômago.
E eu tava no começo da adolescência, começando a engordar também. Ah. Aí, quando eu fui pra luta, no ambiente da luta, todo mundo é assim... Grande maioria, né? Não vamos dizer todo mundo, mas a grande maioria é um corpo mais slim, sabe? Uma cultura já mais de uma alimentação mais saudável. E eu comecei a ver aquilo ali, eu tinha duas opções. Ou seguir no rumo da genética e da família ali, né? Ou seguir pelo lado do esporte. Eu achei bem mais interessante pelo lado do esporte. E tentar levar essa alimentação de uma forma mais saudável. Na época, não sentia ainda essa história de frequentar nutricionista, como hoje tem, sabe? Era um negócio que era meio... Os procedimentos que pronto, mais, né? Os paliativos que são. A gente sabia mais ou menos o que era saudável e o que não era. Óbvio que existia nutricionista. Mas não era cultural de o atleta ir, sabe? Ainda mais uma menina novinha. Enfim, eu fui só dividindo o que era comida saudável, o que não era, tentando ler ali alguma coisa, não tinha tanta coisa na internet. Mas fui seguindo o rumo do esporte. E um esporte que tinha que se manter peso para competir. Porque tinha categoria de peso. Partiu de você, essa questão da saúde mesmo, Sim. né? A princípio foi o que estimulou, né? Ai, exatamente, foi o que estimulou. E comecei a gostar daquela história. Ai, tô me dando bem. É muito legal competir, treinar e ganhar as coisas. E assim fui seguindo. E seguia até a faixa preta no jiu-jitsu, competindo e ganhando várias coisas. Mas assim, assim, a partir daí, como é que foi essa transição pro CrossFit, depois pra canoa havaiana? Como é que aconteceu? Sim, tem um negócio que eu já percebi em mim, que quando eu vou conseguindo as coisas, digo títulos, sabe? Competições, eu vou me exigindo cada vez mais. Por exemplo, vou explicar aqui o que é o raciocínio que funciona em mim, que eu acho que não é o que funciona em todo atleta, mas é em mim. Se eu não, esse ano eu for o terceiro lugar, ano que vem eu tenho o segundo e o primeiro pra eu ganhar. O terceiro não interessa mais. O terceiro não interessa mais. Se eu for terceiro, eu só fiz o que eu fiz ano passado. Se eu for quarto, eu perdi. Entendeu? Então, assim, eu fui numa ascensão no jiu-jitsu muito rápida. Então, eu cheguei aos primeiros lugares muito rápido. Você tinha uns 15 anos, mais ou menos. Só que a gente tem faixas, né? Faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. E na época, como não tinha muita mulher, os campeonatos mundiais, eles eram... juntavam as faixas. Era roxa, marrom e preta junto. Eu fui competir o campeonato mundial de faixa roxa e ganhei. Das marrons e das pretas. Então, assim, ó, como se E diz... foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Como se diz assim, zerei o game, né? O pessoal fala no popular, Sim. zerei o game. No outro ano, o que é que eu tinha pra fazer? Eu tinha que ganhar de novo. Porque se eu ganhasse de novo, eu tinha feito a obrigação. Eu não tinha mais do que aquilo. Sabe? Aí, de certa forma, eu desempolgava um pouco no treino. Eu digo, o que é que eu tenho mais a conquistar? Eu só tenho uma obrigação a cumprir. Eu tenho que ser primeiro lugar de novo. Porque se eu perder, as outras estão querendo ganhar de mim. Então, assim, dá uma desempolgada. Aí eu comecei a já não querer mais competir no jiu-jitsu. Depois de vários anos. Eu fui galgando as faixas, né? Os objetivos eram ir subir nas faixas. Mas aí chegou na preta. Chegou no campeonato mundial. Zerei, eu digo, não. Aí o CrossFit chegou na minha vida como uma forma de... uma preparação física, um negócio mais desafiador pra eu lutar o jiu-jitsu, pra melhorar no jiu-jitsu. Só que o CrossFit, ele trouxe tudo aquilo que eu tava precisando pra ocupar a cabeça. No esporte. Muita coisa pra aprender. É um esporte altamente complexo. Um novo desafio, né? Novo desafio. A transição, ela foi muito rápida, facilitou, ajudou? Foi muito rápida. Foi muito rápida. Eu comecei a treinar o CrossFit e já fiquei muito cansada pra lutar, sabe? Já era um cansaço mental de dizer assim, aquilo não me interessa mais. Eu tô querendo, eu quero saber onde é que a gente pode chegar aqui nesse CrossFit. O que é que eu tenho que aprender aqui? Onde é que eu tenho, quando é o Campeonato Brasileiro? O que é que eu preciso saber pra ganhar o Campeonato Brasileiro? Já começa logo, né? Qual é o objetivo, fim? Aí só, a gente tem as seletivas, Norte e Nordeste, tem os campeonatos brasileiros. Então, assim, treina, tu tem que aprender tais movimentos. E eu já tinha um condicionamento físico muito bom, que é a base do CrossFit. Eu tinha que aprender os movimentos. Sim. Aí fui aprendendo e disse, ano que vem, quero ir pra essa seletiva Norte e Nordeste aí. O que a Já gente quero ir, percebe o Renata. Olha, tu falou tanto de Fernanda. Tá Eu ia te chamar de
Mas é porque você falou e o olha. nosso cérebro ficou aqui. Ela tava dizendo, gente, off, que as pessoas ficam chamando ela de Fernanda, né? Todo tempo de Fernanda, e eu fiquei com a Fernanda na cabeça. Tem um cara de Fernanda. Mas olha, o que a gente percebe, Cris, bem rapidinho, pra não interromper teu raciocínio, Renata, é que as transições são muito rápidas, né? De um esporte pro outro. E é muito curioso, porque assim, o jiu-jitsu você usa muito peso do corpo, né? Sim. Aí no crossfit você já usa outros pesos, né? Peso do próprio aparelho mesmo também, né? Assim, é uma coisa completamente diferente da outra, no sentido de... O jiu-jitsu, ele é muito técnico. E você, quanto mais técnico for, mais você consegue usar o peso do seu corpo contra o outro, né? A filosofia do jiu-jitsu é mais ou menos essa. No crossfit, você tem que ter muita força. Agora, também você usa o peso do corpo. Quando você faz exercícios ginásticos, você tem que dominar o peso do seu corpo. Então, assim, você não pode ser muito pesado. Tem que ter muita força? Tem, mas não pode ser muito pesado, porque tem exercícios que você vai levar o seu corpo. Então, assim, é uma ciência ali. De você se descobrir qual o seu peso ideal, quais as suas facilidades, quais as suas dificuldades. E aí vai pra canoagem, que é uma coisa assim, que mesmo que tenha tudo isso, esse esforço físico, obviamente, né, porque é um esporte, você tá lidando ali com o mar, que é uma coisa totalmente imprevisível. Imprevisível e que eu tenho zero conhecimento sobre mar. Já perguntar se sabe nadar. Sei nadar, mas assim, eu nunca penso que a gente, quando vai se encarar um esporte náutico, se confie nessa história de eu sei nadar, sabe? Porque assim, o eu sei nadar depende muito das condições do mar. O mar traiçoeiro, sabe? né? Se você tá em alto mar, com muita onda, e não sei, muito distante da terra, o saber nadar, ele vai lhe ajudar, claro, né? Mas não é uma garantia. Você tem que estar com os aparelhos de segurança, tem que estar com seus coletes, tem que estar sempre que se afastar da terra, ir com outra pessoa, sabe? Tem os cuidados. Os cuidados. E eu tava até falando com a Cris aqui antes, eu fui criada por um pai muito medroso de mar. Ele com 3 filhos, a gente vivia na praia, só que ele dizia, a água chegou no joelho, volte. Porque não tinha como ter controle de 3 crianças segurando. Ele deixava a gente solto na praia, mas criou um medo, de aquilo ali é muito perigoso, então não entre. E a gente ficou naquela história de, eu detesto tomar banho de mar. Eu chego na praia, não tem quem faça eu ir tomar um banhozinho de mar, não. Ah, vai ali dar uma mergulhadinha. Não vou. Pra canoagem, pode botar a gata lá que ela vai, só que né? na canoa eu estou com a minha canoa, tô com o meu colete, tô com meus aparelhos de segurança. Então eu me sinto super segura. E assim, pra treinar, eu treino só que eu só treino aqui na frente da beira-mar, eu fico só indo e voltando aqui. Quando é pra me afastar, eu só vou se eu for com outra pessoa. Isso eu me senti muito segura pra ir. E ela tava contando aqui que ela faz uns percursos de 40 quilômetros, 30 quilômetros pra treinar. E hoje, gente, ela tá... Como é que pode? E assim, como é que foi essa sair do crossfit pra canoa havaiana? Foi outra, assim, surpresa. Eu no crossfit eu competi até 2019. Aí em 2020 eu engravidei da Lara. Não que eu tenha engravidado e parado de competir. Eu já tinha acontecido aquele mesmo ciclo. Cheguei onde eu queria chegar no CrossFit e tava me sentindo na obrigação de eu agora, com meus 37 anos, competindo com as meninas mais novas, numa dificuldade imensa de me manter no topo. E raciocinei, é melhor parar aqui no topo do que começar a perder e começar a ficar ruim da cabeça. Sim. Sabe? Então eu vou levar agora o esporte como um hobby, como uma forma de manter um corpo saudável. E assim vai. Agora eu vou curtir minha vida, não vou mais me manter naquela vida de cri-cri de atleta e vou praticar. Só praticar. Aí veio pandemia e etc. E engravidei. Continuei treinando? Mais ou menos, porque como tava na pandemia, não podia... Tinha épocas que abria o box, tinha épocas que não abria. Eu grávida, era uma dificuldade de você já ter medo da Covid. Depois que a Lara nasceu, eu dei uma voltadinha pro cross, assim, um pouco mais pesada, mas... Aí um amigo meu, que inclusive é meu nutricionista, o Valden, disse assim, eu tô praticando um esporte novo. Vamos ali comigo. Tá faltando gente no time, não sei o que. Eu digo, mas como é que eu vou me acordar às 5 horas da manhã pra ir pra esse negócio aí? Ou um negócio sem futuro, mas eu vou. Aí foi eu e meu marido. Cheguei lá, o dia amanhecendo ainda, viu? Me lembro como se fosse hoje, é o trauma. Aí fui pra essa canoa de 6, pra você 6, né? Achei legal e não sei o que. Quando eu vi, eu tava 2 dias, 3 dias, 4 dias. Levou formando o time. Quando eu me vi, já ia competir. No time da OC6. Só que eu via o pessoal passando do lado, nas canoas de 1, na OC1, né?
digo, eu quero ir ali, nessas canoas aí, porque... De um é o quê? Só uma pessoa? Ocean 1. Canoa só de um, né? Que vai só uma pessoa. Eu digo, eu quero ir Não é naquela mais ali, perigoso, competir só. Não, eu não assim, se você perguntar pra mim se eu acho hoje a canoa perigosa, zero. Não, assim, mas dá mais estabilidade quando tem mais gente, não? Dá, porque a canoa é bem mais pesada. Um OC6, ela pesa 150 quilos. Pra você virar um OC6, você tem que querer muito virar ela. A OC1 não, basta você dar uma viradinha pro lado que ela vira. Cara, Só que é só você desvirar e subir de volta e em subir, cima. né? Só que assim, pra OC1, você tem que ser um pouco mais treinado. Você tem que começar na OC2 ali, com um professor. Eis que fui pra essa OC1. Estamos quase Isaquias aqui. Fui pra OC1. A dele é a C1, que não tem a ama do lado, né? A dele ainda tem esses detalhes assim, né? A nossa tem a canoa e tem um suporte, diremos isso, um suporte aqui do lado, que pro lado esquerdo você não vira, mas pro lado direito você vira. Aí fui sentar nessa OC1, daqui a pouco eu disse, tô achando isso aqui legal. Quando é que tem competição? Aí comecei a competir o estadual. Aí fui campeã cearense no primeiro ano de que eu comecei a competir, eu já fui campeã cearense. Fui fazer o quê? Quando é o brasileiro. Aí fui pro Campeonato Brasileiro, de OC1, ano passado. Aí fui vice-campeã brasileira. Então, tá faltando aí agora pra fazer o quê? Ganhar. A primeiro lugar. É agora, semana que vem. Já? Dia 29. 28, 29 a 29 e 30. É sábado e domingo que vem. Aí vou ganhar. Vai. Agora eu só espero que quando eu volte, eu não invente de mudar de esporte. Era isso que eu queria te perguntar. Pronto, você chegou ao meu ponto. Porque assim, o tempo, ele é muito rápido e muito curto, e você muda, né, de categoria, modalidade, muito rápida. Por que você muda assim? O esporte não te atrai mais? Você já conquistou o que tem pra conquistar e quer desbravar para outras coisas? Porque o que me incentiva a treinar, assim, acabou uma competição, qual é a outra? Pra eu me sentar aqui e treinar pra aquilo, com um objetivo. Eu tenho que traçar pequenas metas e grandes metas. As pequenas, a curto prazo, pra eu me manter motivada. Então, assim, se aquilo ali eu já consegui, a motivação é outra. É se manter ali, não é mais de ganhar, sabe? Então, assim, mais na canoa havaiana, existem várias outras vertentes ainda que eu ainda preciso dominar, sabe? Outros tipos de canoa. Então, eu penso que eu ainda vou demorar um pouco mais ali, sabe? Ainda tenho várias coisas. Primeiro eu tenho que ganhar esse campeonato agora, né? Aí depois... Inclusive, o Campeonato Brasileiro de OC6 foi agora, tem um mês e pouco, e fomos campeãs brasileiras. Meu time foi campeão brasileiro. É só com mulher? Só com mulher. Não é um time daqui, não, sabe? Meu treinador é de fora, e ele junta as melhores atletas dele, forma o time e bota pra correr o brasileiro. O time daqui, a gente só compete o estadual daqui. Muito legal. Muito bom. E qual a importância de ter o teu marido participando dessas coisas com você, dessas atividades? Ele é atleta também? Ele é atleta fake. Atleta fake. Só tudo. Qual é o nome dele mesmo? Douglas. Ele faz... É só no fingimento, é o Douglas. Ele faz tudo no fake. Mas ele faz tudo. Vai pro CrossFit? Vai. Aí vai pra uma aula de CrossFit. Aí volta todo quebrado. Aí vai pro fisioterapeuta. Aí vai pra canoa. Aí a canoa ele ainda se machuca menos, ainda vai ali, mas ele vai assim uma vez na semana, sabe? E eu peço muito a ele pra me acompanhar nos treinos mais longos, porque é chato, vocês só e não sei o quê. E os mais longos são finais de semana, aí dá mais certo pra ele ir. Ele vai competir brasileiro também agora, inventou de ir. Eu espero que dê certo, né? Vai dar certo. Vai. Aí ele gosta mesmo da musculação, aí faz a musculaçãozinha dele ali, mas ele acompanha muito. E ele gosta muito de levar a Lara pra acompanhar e ir familiarizando ela no ambiente, sabe? A gente foi agora no feriado, ele levou ela pra sentar na canoa com ele, eu dei uma filmadinha, um momento de família, né? Ele curte muito isso, e me acompanha nas competições, que é muito importante, né? A grande maioria ele consegue ir, outras ele não consegue, aí eu vou só. Mas ele é um apoiador aí, um vibrador das minhas conquistas. E assim, você bacana, né? Exatamente. E assim, você falou da Lara, né, sua filha. Fala um pouco da importância de vocês serem esse espelho para ela nesse sentido, né? Porque assim, a gente está vivendo numa sociedade que as crianças estão cada vez mais cedo com celular, no videogame, enfim, muitas telas, né? E a Lara tá tendo esse exemplo de atividade física, fora de casa, natureza. Fala um pouco disso. A Lara, eu tenho pra mim que ela nasceu pro esporte. Porque, assim, o corpo dela já é todo malhadinho, sabe? Ela já deu uma puxadinha na genética. E ela é movimento puro. Ela é movimento... A gente pergunta pra ela assim, por exemplo.
O melhor lugar que ela acha de ir é o shopping, né? Porque eu acho que são muitos estímulos. Muitos estímulos, né? Só que se eu disser assim, lá, a mamãe tá indo pro CrossFit, você quer ir comigo ou quer ir pro shopping? Quero ir com a mamãe pro CrossFit. Ela ama tá se movimentando. Aí agora ela tá fazendo ginástica artística. Ah, que legal. Foi. E faz natação. Tem o limitezinho dela ali. E assim, a gente tem que ter... Eu principalmente, né? O Douglas, como ele é mais suave nesse sistema de competição, eu tenho que ter muito tato pra não querer botar algumas frustrações nela, minha, de exigir muito dela que ela seja atleta, que ela tenha muita cobrança. Pelo contrário, eu tenho que ir muito leve e deixar ela no tempo dela. Livre, ela escolheu né? o que ela quer. A minha obrigação que eu botei na minha cabeça é apresentar tudo a ela. Quer, não quer, não quer. Mas ela vai passar por tudo ali, vai pra ginástica, vai pro balé, quer ir pra natação, vai pra natação. Mamãe, eu não quero mais. Tá bom, não quero mais. Respeitar o tempo dela e não querer fazer dela uma mini Renata, sabe? Fazer dela... Ai, a mamãe... Eu vou mostrar ela... E ela já vê muito, né? Quando eu volto das competições, volto com a medalha lá. Ai, meu Deus. Pra você ver como é que são as coisas. Ela participou de uma competiçãozinha de natação lá na escola dela. E eu pensei... Isso já tem, eu acho que mais de um ano. E eu pensei que isso não fosse ficar na cabeça dela. Eu trouxe uma medalha do brasileiro. Eu disse, olha aqui, ó. Um dia você vai conseguir a sua. Mamãe, eu já ganhei uma. Ou, assim, hoje em dia ela dizendo que ganhou uma medalha um ano atrás. Ou seja, ficou na cabeça dela a medalhinha que ela ganhou ali. Então, assim, se ela tiver o estímulo pra isso, maravilhoso. Se ela não tiver, é o que eu digo, eu só quero que seja uma pessoa boa. Agora, assim, o esporte, ele acaba educando bastante, dando muita disciplina. Né? Então, estar ali próximo ao esporte, vou querer muito que ela esteja. No âmbito competitivo, já não sei. E até porque tem que ter muito discernimento pra você não querer levar aquilo como um meio de vida. Eu falo isso porque, assim, a gente sabe que o esporte no Brasil é muito injusto. Você querer ser atleta e viver da vida de atleta... É muito difícil. É muito difícil. São poucos que conseguem isso em poucos esportes. E a vida do atleta é uma vida muito curta, né? É verdade. Então, assim, é estudar. E manter o esporte como hobby. E dar o exemplo dela do que eu fiz, né? Sim, sim. Você agora como mulher, falando muito como mãe, essa educação você passa para sua filha através do esporte. Agora como mulher, assim, Renata, que eu imagino que muitas mulheres estejam nos acompanhando, tem a questão da maternidade, você disse que ficou grávida, parou um pouco, depois retornou. Você sentiu um pouco de dificuldade com isso? Essa pressão mesmo da educação da sua filha, né? De você, não sei se você abriu mão de alguma coisa no seu trabalho, no seu esporte. Você é defensora, acredito que exija muito de você essa parte da defensoria pública, né? Até para conquistar esse cargo de defensoria, né? Acho que você teve que abrir mão de muita coisa. Como é que você tenta conciliar a Renata, mulher, mãe, atleta, defensora, tudo isso, hein, Renata? E um dia de 24 horas. O dia tem que ter 30 pra você... Assim, primeira coisa, você tem que ser muito organizado. Eu vou dormir num dia já sabendo o que é que eu vou fazer no outro. Programo tudo com horas, vou levar a Lara pra escola, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal hora tem que levar ela pra ginástica. Tem tudo organizado pra poder caber tudo no dia. Não tem muito aquele de, vou parar um pedaço aqui com a perna pra cima no sofá, porque não dá. Porque tem a defensoria pra eu resolver, tem a Lara pra eu resolver. Assim, tem o auxílio da babá, tem uma chance de ter a condição para isso, essa rede sabe? de apoio, né? Minha rede de apoio. Minha mãe me ajuda levando a Lara pra ginástica também. Mas assim, tava falando da questão do concurso. Na época do concurso, eu já não tava praticando esporte nenhum. Porque ou você se cede 100% para aquilo com o objetivo de entrar no concurso, ou não dá. Depois que passou, volta tudo, né? Você passou quanto tempo, assim, nesse período para poder conquistar esse espaço no concurso? Pouco. É igual o esporte também, rapidinho você conseguiu? Foi, acredita? Eu falei brincando. Foi. Mas o pior que foi. Ali eu terminei o 3º ano da escola, né? Aí já passei pra faculdade, passei pra Faculdade Federal, fui fazer Direito na Faculdade Federal. Aí saí da faculdade, o primeiro concurso que eu fui fazer foi esse da Defensoria Pública. Depois da faculdade? Depois da faculdade. A uma amiga me chamou, ela disse, vamos se testar ali, vamos fazer esse concurso aí. Eu digo, vamos. Eu acho que tinha 1 ano e pouco que eu tinha me formado. No máximo 2. Aí entrei pra Defensoria. Foi o primeiro que eu fiz. Tinha feito um de delegado no Distrito Federal, mas faltava prova física. Aí era concomitante com o da Defensoria e lá eu não ia poder transferir nem nada. Aí resolvi ficar no daqui. Aí passei. Aí fui morar no interior. Passei, eu acho, quase 2 anos no Juazeiro do Norte. E
voltei. Quando eu voltei, é que eu voltei com tudo de volta, com a atividade física, com etc. Com a independência financeira, né? Já fica tudo mais de boa. Mas não foi assim, absurdamente difícil, não. Então é possível. É a possível. Mulher pode... Assim, sabe? Eu tenho também que deixar isso muito claro. A minha situação não é a situação da grande maioria das mulheres. Isso. Eu sou uma pessoa beneficiada. Sim. De ser uma mulher branca. De ser uma mulher classe média. Ter tido as oportunidades que eu tive de estudar em escolas boas. Sim. Sim. Ter tido a oportunidade de ter a educação que meus pais me deram, né? Então, assim, quando eu falo que é fácil... Parece que é fácil, Parece que é tipo, estalou o dedo. Não, mas não é. Eu trabalho com público e com público hipossuficiente. Todo dia eu tô atendendo diversas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E eu vejo que não é fácil assim, como eu tô abrindo a boca aqui pra dizer que é fácil, né? Mas, dependendo do contexto onde você esteja, você não precisa se colocar numa situação de vulnerabilidade, de se vitimizar, dependendo do contexto que você esteja. Sim. De dizer, não é porque eu sou mãe, não consigo fazer não isso. consigo fazer, pronto. Mas tem horas que de fato não dá. Sabe, eu atendo mulheres que não conseguem trabalhar porque tem que cuidar do filho. Que se for sair de casa não tem com quem deixar o filho. E às vezes pagar uma pessoa pra ficar com o filho vai ser o que ela ganha no trabalho. Então ela prefere estar acompanhada do filho do que estar. Sim. Mas diante do contexto que eu tive uma facilidade e uma determinação também pra conseguir as coisas. E é isso que eu quero ver se eu consigo proporcionar pra minha filha, né? Sim, sem dúvida. Entender as limitações As de cada um. realidades. A realidade de cada um, e A respeitar a realidade de cada um. Algumas pessoas vão contra o que lhe é ofertado, né? Algumas exceções conseguem chegar ao topo, mesmo sem ter todo aquele benefício, que eu acho que é o que é mais vangloriável isso aí do que já estar numa situação boa e conseguir, né? Mas é bem por aí. Essa é a Renata Pimentel, gente, defensora e atleta de várias modalidades. Tem outra modalidade que você quer fazer ainda? Fora depois a canoagem? Mais à frente? Eu vou ter que arrumar um esporte que seja inclusive de 50 anos, né? Porque eu tô com 42 hoje, pretendo ficar mais um pouco na canoa. Mas assim, é outra coisa que a gente vê, sabe? Que o esporte cada vez mais ele tá inclusive com as pessoas mais velhas. Sim. A canoa tem competições acirradíssimas no 50 mais, no Master. O CrossFit também dá oportunidade. O CrossFit também dá oportunidade pra isso. Só que o CrossFit a gente exige muito do corpo, sabe? Aí com 50 anos eu acho que vai ser mais difícil praticar o CrossFit. O pessoal do teu trabalho pergunta, assim, teus colegas de trabalho, no sentido assim, ai, caramba, a Renata faz canoagem. Não sei, assim, eu tô perguntando no sentido de... das pessoas se inspirarem no que você faz, sabe? E ir atrás também de fazer o seu esporte. Não precisa ser tão competitivo, mas nessa questão do movimento, entendeu? Caramba, a Renata tem uma agenda super cheia, mas encontra um espaço, eu vou tentar fazer também. Tenho alguma condição, às vezes me dá uma preguiça, sabe? Ou não se organiza. Assim, a gente vê dentro da própria defensoria perfis muito diferentes, sabe? Tem um perfil do pessoal que gosta muito de lecionar, que gosta muito de ir pra parte de estudos, né? De fazer, de fazer doutorados, Tem o pessoal que já é mais low profile ali, de estar só no seu trabalho ali, não se envolver muito com os grupos da defensoria. E outros que já estão até no esporte também ali, lá no corredor. Eu trabalho só na área da família, então eu trabalho com 18 defensores. A gente vê vários perfis ali dentro. Alguns que estão ali no seu beach tennis, outros estão na musculação. Mas assim... Desde que eu entrei na defensoria, eu sou do esporte. Então, acho que não causa mais... A defensoria que entrou na realidade, né? Que a realidade você já tinha, né? Não causa mais estranhamento dos colegas, esse tipo de coisa. Comigo, não, sabe? Eu acho que não causa mais, não. Quando eu fiz a entrevista pro Globo Esporte, vários colegas viram, mas não fica... Sim. Tô abismado que eu te vi, eu não sabia disso. Não, acho que a grande maioria já sabe. E não, faz aplaudir, né? Olha, ela por chegou, sinal, vou até dizer mais uma para incluir aí no... Estou fazendo pós-graduação. Ainda arrumei um tempo para fazer uma pós-graduação. Quando eu chego de noite, depois do treino de CrossFit, aí eu vou lá escutar os meus vídeos da pós-graduação. Isso, mais uma missão para mim que eu arrumei.
Mas é isso mesmo. Tava achando pouco. Não, mas eu acho bacana, apesar que a gente fala, ai, fazendo mil coisas, mas eu acho que acaba inspirando outras mulheres. Exatamente. Outras pessoas. Eu vejo mais como inspiração, sabe, Renata? Porque eu sei que nem todo mundo tem a nossa realidade e cada pessoa tem uma vida diferente, né? Quando eu falo vida diferente, vida no trabalho, Sim, vida dentro de casa. A gente, infelizmente, tem dados ruins de mulheres que sofrem de violência doméstica. Então, assim, isso fica até mais difícil da mulher. Você deve ter relatos também relacionados a isso, que mulheres que ainda sofrem com isso, entre outras situações, e querem fazer alguma coisa, e às vezes são impedidas de fazer, né? Mas eu entendo também que muitas mulheres podem fazer, e às vezes elas se impedem de fazer, né? Então, assim... É como eu te falei, sabe? Às vezes você meio que se burla por ser mulher, por ser mãe, por trabalhar, e você se coloca naquele lugar de não poder. De não poder. Sabe? E não é bem por aí. Eu acho que é meio que assim, como, assim, sendo redundante, é você se burlar. Mas se a condição permite, tenta ali 10 minutos por dia, mudar da tua rotina, daqui a pouco 20 minutos. Às vezes é do perfil da própria pessoa não querer, não gostar muito da atividade física. É respeitável. Agora, é a opção de vida, né? Sim. E fala um pouco do quanto o esporte colabora para a tua saúde mental. Isso aí eu acho que pode ser o mais fácil que eu tenho a falar, sabe? O esporte em mim, para começar, se eu passar o dia sem fazer uma atividade física, a minha feição muda. Eu fico irritada, eu não consigo dormir. Parece não, acho que cientificamente é comprovado que liberam substâncias que mudam o humor da gente, né? E assim, eu dependo do esporte para conseguir fazer todo o restante da minha vida, eu dependo do esporte. E assim, o meu mental foi todo trabalhado no esporte. Eu acho que a paciência que eu tenho, sabe? Alguns vão escutar o podcast e dizer, mentira dela, ela não é paciente. Sou. O casamento me fez ser uma pessoa paciente. Foi, né? É o esporte e o casamento. E assim, você saber, lidar com adversidades. Você sabe que um dia ganha, um dia perde. Você... É diretamente ligado. O mundo do esporte é completamente ligado ao meu mundo de vida. Quando eu penso, por exemplo, tem um concurso público para eu fazer, tem uma prova para fazer, tem um objetivo a fazer. É exatamente igual uma prova de canoa, uma prova de crossfit. Se eu não treinar, eu não vou conseguir. A determinação que eu tinha no esporte para conseguir as coisas, eu botei essa determinação para as coisas da minha vida. Eu tenho um objetivo a fazer, se eu tenho algum trabalho para entregar, eu tenho uma organização para ter que chegar até ali, até o objetivo final. E terminou, qual é o próximo? É mais ou menos assim que funciona. Motivação, sabe? O esporte me dá motivação pra... Transformou a tua vida. Transformou minha vida. Completamente. E as pessoas que estão ao redor de mim, eu sempre quero dar uma puxadinha, sabe? O meu marido é que eu digo, vamos pra ver se tu consegue e tal. O meu irmão, tento muito puxar ele. Ele tem uma veiazinha de querer ir, sabe? Mas começa uma coisa, não continua. Mas eu tenho esse negócio de, às vezes, pra querer pegar as pessoas que estão perto e querer mostrar que é fácil. Eu digo, vamos. Tu faz do teu jeito ali e vai conseguindo. É porque às vezes você fala assim, mostrar que é fácil. É porque às vezes quem tá de fora, né, não entende, assim, por exemplo, eu vejo a canoa havaiana como uma coisa, eita, difícil pra mim. Como você entende estar lá todo dia e pratica? Não é tão assim. Então acho que meio que isso, né, esse processo didático de explicar e de tirar o medo da pessoa do esporte. Porque não conhece, né? E também de tirar aquele estigma de que o esporte é feito para pessoas atléticas. Isso, tem também isso, né? Sabe? De dizer assim, me ver meu corpo e dizer assim, o crossfit só é para pessoas que têm o teu corpo. Pelo contrário, se você for numa academia de crossfit, eu sou a exceção. A grande maioria são pessoas comuns. São pessoas comuns que não estão levantando muito peso. São pessoas comuns que estão ali para ter funcionalidade no corpo. Para conseguir levar uma longevidade. Sentando, levantando, comendo só, sabe? Eu acho incrível quando eu vejo uma pessoa mais velha dentro do box de crossfit. Uma criança dentro do box de crossfit. Uma pessoa obesa dentro do box de crossfit. Que você vê que ela está procurando saúde. E a grande maioria que está ali dentro é a procura de saúde, é a procura da atividade física. Não é a pessoa atlética que está procurando a competição. Na canoa do mesmo jeito. A canoa, a gente tem diversas mulheres que estão em tratamento de câncer
e que foram recuperadas do câncer, que chamam as rosa, né? Que estão lá pra ter esse contato com a natureza, se sentir vivas novamente, sabe? E é um negócio que você fala assim, poxa, que massa, né? E assim, a grande maioria... Eu fui competir no Campeonato Brasileiro agora, tinha um time 80 mais. Nossa. Um time de homens Com 80 mulheres mais. Homens. Homens, inclusive um cearense. Quando eu passei na mesa do lado deles, que eu vi a rodinha, eu digo, cara, que sensacional. Quem tem que ser aplaudido são eles e não a gente. Não é o pessoal mais novo que competiu e foi campeão brasileiro. Não, é eles de estarem ali. E se você vê o movimento deles, de andar, de sentar, de levantar, sabe? Você vê que o esporte traz para eles uma autonomia. Uma autonomia, uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Ali são pessoas que vão certamente chegar ao 100 numa vida... Eu vejo até meu avô, sabe? Meu avô tem 96 anos e ele é ex-militar, sabe? Ele é de uma vitalidade que você olha, levanta, come sol, toma banho sol, faz tudo só. Mas isso é o benefício que o esporte traz, sabe, Renata? E eu vejo que hoje, muita gente, como você disse, no boxe, tem gente que tá querendo emagrecer, tem gente que tá com isso, tem aquilo, o outro não são só atletas. E a forma, Cris, de como o esporte tá entrando na maioria das pessoas, na vida das pessoas, boa parte das pessoas, a gente vê que muitas pessoas estão aderindo e para ter essa qualidade de vida. E quando a gente vê o tempo de vida, ela vai aumentando e não é à toa. E mudou muito a coisa, tipo, vou pra academia pela estética. Mas tá mudando muito. Inclusive procurar esporte, né? Não só por estética, mas também por essa coisa de procurar a qualidade de vida, né? Que vai muito além da questão do corpo. Hoje você vê, assim, as pessoas de 50 anos, principalmente mulheres, sabe? Quando você olha uma mulher de 50 anos que tem um tônus muscular, você olha assim, você diz, isso anos atrás era impossível. 50 anos já era pessoa velha, né? Era. Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13, que minha mãe tinha 40. Eu achava minha mãe, assim, terceira idade. Hoje eu tenho 42, eu digo, nossa, claro que minha mãe não era terceira idade. Minha filha, você dá, como diz aqui, você dá de chinelo em duas, uma de 19 e outra de 20, né? Minha mãe, ela começou a ir pra academia com 63 anos. Tem 3 anos que ela tá na academia e você já vê, assim... Outra pessoa. O bracinho, definição, né? Outra pessoa, mobilidade, disposição, tudo que dor que ela tinha sumiu, pra você ver a diferença que faz, né? Completamente. A minha tá no Pilates. A minha também. A minha também tá no Pilates. Pilates também contribui ela muito, ama. ajuda. Eu digo, se encontrou, pois fique, não saia. Eu acho que é o amor também que move, né, Renata? Às vezes a pessoa não se encontra no esporte, aí não gosta, não tem aquela paixão e fica por isso mesmo, sabe? Porque, de fato, pense bem comigo. A pessoa sentar numa bicicleta e passar 1 hora ali... É um saco, né? É um saco. Vai ter pessoas que vão amar aquilo ali. Sim. Mas a grande maioria vai odiar. Então, às vezes, procurar alguma coisa mais dinâmica pode ser a solução. Tá aí, meu irmão agora jogando beach tênis, tá amando, agora bota ele pra fazer a esteira. Não vai. Então, assim, se dá a oportunidade de experimentar novas coisas, né? E tirar esse estigma de que o esporte é feito para atletas. Não é. O atleta, ele tá ali pra eu acho que meio que apresentar o esporte ao mundo, né? De dizer, olha, nós temos potências. Você chega numa Olimpíada e vê um Isaquias, você fala, esse esporte existe, né? Deixa eu ir atrás de saber como é. Mas o dia a dia da gente é outra realidade completamente diferente daquela do atleta. A gente pensa que o atleta, né? O atleta é o ser humano mais saudável do mundo. E não é. O atleta vive quebrado. O atleta de alto rendimento, né? Não, vive indisposto para fazer outras coisas, sabe? Cansado, né? Você imagina. Você passar, às vezes, 4, 5 horas aquelas meninas da ginástica, 4, 5 horas por dia treinando. Qual a disposição que tem para fazer outras coisas? É para descansar, para treinar de novo, sabe? É mais ou menos por aí. A canoagem que agora que você está fazendo requer também treinamentos, né? Como é esse treinamento que você disse que faz às vezes 40 quilômetros? Foi, Cris, que ela comentou? E qual o horário? Em que momento? E, além disso, dá para associar com outra atividade também? Por exemplo, a musculação, acredito que você faça também, né? Eu faço crossfit. Eu treino. Ainda tá no CrossFit, treino crossfit. Né? Eu deixo ela na escola de manhã.
De lá eu vou treinar a canoa. Normalmente é umas 2 horas de treino ali. Todos os dias tem que fazer o treinamento da canoa? Todo dia. Todo dia. Raros são os dias que eu não vou. Aí... Até porque você vai competir, é profissional, né? É o Campeonato Brasileiro da Confederação. Aí volto, vou trabalhar, fazer minhas coisas, daqui a pouco pego a Lara na escola, volto, termino de trabalhar. Quando dá umas 5 horas da tarde, vou pro CrossFit. Aí quando eu volto pro CrossFit, assistir a aula da pós-graduação, ficar um pouquinho ali com a Lara. A rotina é mais ou menos essa, mas dá super pra você encaixar com outras coisas. Agora, o meu horário de treino é diferente do horário do treino das outras pessoas da canoa, porque normalmente as pessoas treinam 5 horas da manhã. Pra treinar e depois sair pra ir trabalhar. Eu já faço o inverso. Eu deixo a Lara na escola, depois eu vou treinar e depois é que eu vou trabalhar. Aí, por muitas vezes, eu treino só. Fico na praia só, treinando. E aí, você tá nessa reta final de preparação aí para o Campeonato Brasileiro. Fala um pouco disso. Assim, a gente tem diversas competições, diversos tipos de competição. Dependendo da prova, ela tem a quilometragem, né? Tem provas de maratona de longa distância, tem provas mais curtas. Então, assim, dependendo da prova, você tem o tipo de treinamento. Que eu tava conversando contigo antes de começar aqui. Eu, assim que comecei a remar, eu jamais imaginei que eu fosse capaz de conseguir fazer provas longas. E uma das primeiras provas que eu fui encarar foi uma prova de 40 quilômetros lá na Bahia. Você desce o rio e entra um pouco do mar, uma prova que dura quase 4 horas remando. Aí eu disse, eu vou pra ver se eu consigo acabar. Aí fui e ainda ganhei a prova. Por incrível que pareça, eu ainda ganhei a prova. Aí tem outra aqui, que é um downwind, que se chama Molocabra. Que você vai 3 vezes em uma semana. Molocabra. Que você vai da beira-mar até o Cumbuco, de canoa. E junta 100 e poucos loucos pra fazer isso. Nossa. Todo ano tem, mais ou menos, esse ano acho que vai ser em agosto. Aí você vai na segunda, vai na quarta e vai na sexta. É mais ou menos 2 horas e pouco de prova. 2 horas e pouco de prova. 30 quilômetros até o Cumbuco. Aí, assim, dependendo do tipo de competição, você tem um tipo de treino. Esse do Cumbuco é descendo downwind, que a gente chama, né? Então, você tem que fazer treinos em downwind. Aí, a gente faz treinos descendo pra Barra do Ceará. Aí, tem toda uma logística de o carro ir buscar depois as canoas. Aí, quando são essas provas de circuito, como é o brasileiro, prova de longa distância, que vão ser 16 quilômetros. Aí, eu treino aqui na frente da beira-mar mesmo e... Às vezes treina 20 quilômetros, às vezes treina 20 e poucos. Sai toda quebrada, mas a parte boa, sai e vai comer. E vai comer, né? Comer o que quiser. Assim, Renata, como é que você olha o nosso esporte? No início o esporte de modo geral, no início aqui da nossa entrevista, você falou, né, que poderia ser mais valorizado, que alguns atletas têm dificuldade. A gente já teve a oportunidade de conversar com algumas atletas aqui, e a gente viu, né, e escutou, na verdade, que a situação ela é bem difícil, principalmente quando se trata do aspecto financeiro, né, que muitos atletas eles têm que se bancar. Com certeza. Muitos. E assim, pra gente mostrar, a gente mostrar o esporte, mostra a canoagem depois de uma Olimpíada, mostra uma dança artística depois que acontece algum evento como a Olimpíada também. Então, assim, não tem, pelo menos que a gente vê, ou tem pouco, perdão, incentivo, não falo financeiro, mas incentivo de modo geral, de modo social, governo, para que outros esportes também tenham essa representatividade. Porque a gente sabe, não só aqui no nosso estado, em outros estados também do Nordeste, que outros esportes chamam a atenção, mas que não tem espaço por conta, principalmente pela falta do apoio dos patrocínios. Para o patrocinador chegar, eu sei que, acho que no seu caso foi até um pouco mais fácil, que você trabalha independente, você pode arcar com seus custos, mas tem muitos atletas que não, né? Eu não sei se em conversa assim com vocês olham para isso também, né? Se tem um olhar diferente para isso. Assim, logo no início, você consegue detectar... Quando você vive no meio do esporte, você consegue detectar facilmente isso, sabe? Você visualiza esportes que têm uma capacidade maior de patrocínio e esportes que não. Isso é diretamente ligado à exposição do esporte. Quanto mais você é visto, mais o patrocinador vai querer lhe patrocinar. Sim. Né? E isso também como é que eu posso explicar? O espaço que se tem nas mídias pro esporte também gera isso. Se você quanto mais aparece, mais tem patrocinador. Agora, os incentivos, por exemplo, por parte do governo, município, existem alguns sistemas de Bolsa Atleta, mas que também não conseguem abarcar
todo mundo, né? O percentual é mínimo do que você pode ajudar. Nem todo mundo tem até conhecimento da época em que se deve se inscrever para aquelas bolsas, sabe? Então, assim, ainda tem... Ainda não, eu acho que vai demorar por muito tempo isso aí. De vários esportes serem completamente desestruturados, sabe? Você pega pessoas que têm talento. O cearense, por si só, eu acho que ele tem um... Sabe? Talento na veia, já tem um nasce talento com na talento, veia, né? tem um talento na veia. Eu acho que o esforço, eu não sei o quê. Mas a gente vê muito potencial, mas que por conta da falta de patrocínio e da falta de apoio governamental, você acaba perdendo o talento. A pessoa vai ter que fazer outra coisa e não vai poder se dedicar ao esporte. Então, assim, se você quer muito fazer o esporte e chegar num patamar mais alto, você vai ter que dividir aquilo com outra coisa. Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar e vai ter que arrumar tempo para fazer as duas coisas. Porque não vai dar para viver só do esporte. É isso que eu tava dizendo, que a minha filha, eu queria muito incentivar ela e mostrar ela que seria diferente. Mas, muito provavelmente, o esporte que ela vai escolher praticar não vai poder se sustentar daquilo. Então, ela vai ter que fazer outra coisa. Vai ter que estudar, quer praticar esporte, quer competir, vai ter que fazer igual a mãe fez. Infelizmente é assim. Então, é bem por aí. A canoagem, para quem quer começar, ela é um esporte muito caro. Para quem não quer atuar de forma competitiva. Amador, participar, né? Todos os dias. Não, eu acredito que não. Assim, se você quer treinar a canoa todo dia nas canoas coletivas, as escolas têm as canoas e elas lhe cobram mensalidade por mês ali para você ir todo dia naquela canoa de 6. O esporte começa a passar a ser um pouco mais caro quando você quer comprar o seu próprio material. Porque as canoas são caras. Essas canoas individuais são caras. A depender do material que ela é feito, tem canoas que chegam a 40 mil reais. Meu Deus, quase tem metade do preço de um canoas carro. importadas que chegam a 40 mil reais. E são canoas que, se ela bater em alguma coisa... Já era. Quebrar, consertou, ela já não é mais a mesma, sabe? Agora, tem canoas também individuais que você consegue comprar por 5 mil reais, que também não é... Eu não tô dizendo que é barato, não. Sim, mas que quando você vai comparar com... 40 mil? Pronto, com 40 mil sabe? Então, assim, é um esporte que acredito que muitas pessoas possam praticar. Agora, para comprar o material, é mais difícil. Isso aí, doutora Renata. Mulher Maravilha. Doutora Mulher Maravilha. Chamaram Tipo assim, isso, viu? né? Muito bom. Disse pra você que era rapidinho o nosso papo. E bacana porque foi um papo, assim, incentivador, sabe, Renata? Que é possível, apesar das diferenças. A gente sabe que é possível, que a mulher pode se movimentar, que a mulher pode ocupar os espaços nas modalidades que ela quiser ocupar. Você foi aí quebrando barreiras, né? Aos 15 anos com o jiu-jitsu, depois com o crossfit, que não é nada fácil, né? Depois com a canoagem, que não é nem fácil ainda, mas assim, superando os limites e conquistando aí os objetivos. Quando conquistar mais um título, mais uma premiação, aí você fala pra gente, tá, Renata? Já tem agora, né? Semana que vem. Pois você já manda o zap, volto viu? Pro Ceará como campeã brasileira. Vai ser aonde? Salvador. Em Salvador. Alô, Bahia. Eita! Pois, Renata, muito obrigada, tá? Foi um prazer agradeço. conversar aqui com você aqui no nosso Elas na Jogada. Foi ótimo. E é sempre bom a gente trazer mulheres incentivadoras assim, Cris. Pois é, e muitos esportes, muitas histórias. Eu tenho certeza que alguém vai pelo menos se mexer aí para fazer alguma coisa, né? Incentivamos de alguma forma, Pois né? é. Influenciamos. Obrigada, Renata. Essa é a verdadeira influenciadora, viu, E gente? vão até a praia, se dê a oportunidade de sentar numa canoa pra sentir. Por mais que você tenha medo do mar, porque eu era uma pessoa que era medrosa do mar. E tô aí hoje, né? Se dê a oportunidade, porque é um esporte muito bacana. Muito bacana. Eu acho que eu vou experimentar. Eu sou quero assim, eu não fazer sou um muito dia. aventureira, não. Eu faço uma modalidade, aí eu fico com ela até pra Pois poder... vai. Se gostar de acordar cedo, então... Ô, mulher, não fala acordar cedo, não. Eu também. Sou péssima. Sou péssima. Fale, não, que eu acordo aqui a trabalhar, mas é isso mesmo, a gente dá um jeitinho. Pois, Renata, muito obrigada, Eu que tá? agradeço. Foi Foi show ótimo. de bola, Cris. Mais um, hein, Cris? Mais um pra conta. Mais um. Gente, esse foi o Elas na Jogada. Você nos acompanha, você que está nos acompanhando pela TV. Temos também aqui na Verdinha, na Rádio Verdes Mares, aos domingos, o nosso encontro. E direto na nossa plataforma do YouTube Jogada. Vai lá no Jogada, que além desse papo bacana com a Renata, tem outros episódios também com mulheres inspiradoras. Esse foi o nosso Elas. Um cheiro no coração e até o próximo episódio.